Joe Biden desiste de sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e anuncia apoio a Kamala Harris. E na Venezuela, Maduro ameaça eleitores com banho de sangue caso não seja reeleito. Eu sou Mano Ferreira. E eu sou Gustavo Gobi. Curta, compartilha, ative o sininho. Esse é o Livescast. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nessa semana que não concorrerá à reeleição. Foi um terremoto político. Pois é, depois de outro, né? Aqui no Livescast, você e o Magno tinham falado na semana passada da questão da tentativa de assassinato ao Donald Trump, a gente achando que a eleição americana já estava, né? Já é entretenimento demais e agora está gerando mais entretenimento. Ou caos, como você quer dizer. Só vamos fazer o disclaimer. Claro que um atentado que quase mata um presidente da República não é entretenimento. Não, é verdade, mas é são o tipo de coisa. Emoções. Então, com certeza, eu acho que, assim, não. Graças a Deus, né, não é toda eleição que a gente tem esse tipo de coisa. Eu acho que o ideal é que nenhuma eleição tenha esse tipo de coisa. Mas, de fato, é o tipo de coisa que chama a atenção de todo o mundo. Se os olhos do mundo já estavam virados para a eleição americana, depois do atentado do Trump, ficaram ainda mais. E agora é que o Joe Biden deixou a corrida, dando apoio a Kamala Harris, ainda mais, porque vira uma corrida completamente diferente. A eleição ganhou um novo tom agora. Mudou tudo, e é impressionante a velocidade da dinâmica política nesse tempo de rede social, né? Porque assim que houve o atentado contra o Trump, o que eu ouvi de pessoas dizendo acabou a eleição, agora Trump está eleito. E aí, uma semana depois, ninguém mais diz a mesma coisa. Pois é. Até eu achei interessante que assim que sofreu o atentado, eu pensei o quanto isso gerará capital político para o Trump. E a minha resposta foi: depende do quanto ele terá a habilidade de usar esse episódio na sua narrativa. E eu acredito, como comunicador político, que para ele conseguir fazer isso, ele teria que ser capaz de manter um tom de união nacional, de pacificação, tentando se colocar como moderado, como alguém que, diante da iminência de quase morte, encontrou a Deus. Mas aí você acorda e lembra que ele é o Donald Trump. Exatamente. Ele não vai fazer isso. Ele não fez nada disso. Rapidamente, ele mesmo ajudou a fazer com que ninguém mais lembrasse do atentado. Eu acho que completamente da pauta. Essa mudança do candidato democrata, do Joe Biden para Kamala Harris, também teve um timing muito positivo para os democratas, porque o Trump poderia estar começando a surfar essa onda pós-atentado, digamos assim, porque, querendo ou não, gera popularidade para o candidato. A gente viu isso com o Bolsonaro em 2018. Claro. A gente viu apoiadores do Trump se manifestando depois do atentado, né? Você vê algumas pessoas ali meio que saindo do armário, vamos dizer assim, pessoas que geralmente não, né, os americanos que não falam muito de política, dando seu apoio ao Donald Trump depois do que aconteceu. Financiadores botando a mão no bolso. Sim, com certeza. Importante. E uma semana depois, parece que os democratas conseguiram, de alguma forma, estancar isso com essa mudança de candidatura. A gente já estava vendo o Joe Biden performar muito mal nos debates, em diferentes aparições públicas. Ele chegou a gaguejar muitas vezes, falar algumas palavras inteligíveis nos debates, chamou o Zelensky de Putin, enfim, estava complicado. E que bom só que ele cometeu a maior gafe possível na geopolítica atual. Exato, só. Então, assim, não só vem bom tempo, mas eu acho que também é um ato de grandeza, eu acho, do candidato, assim, dele falar, não, ok, mas eu realmente não vou conseguir dar conta disso, eu sou o cara mais poderoso do mundo, mas mesmo o cara mais poderoso do mundo também tem suas fraquezas. E ele tem a dele, ele admitiu, ele reconheceu e passou o bastão pra frente. Eu acho isso nobre. Assim, foi muito em cima da hora, né? Há quem diga que ele demorou... Tem quem diga que ele demorou meses para largar o osso, tem quem diga que ele demorou anos para largar o osso, porque vale dizer que, desde o momento que ele foi eleito
pela primeira vez, no momento em que ele foi alçado a candidato à presidência pelo Partido Democrata, ele foi tratado como um líder de transição. Sim. Em função exatamente de ter a idade avançada. Então, de um líder de transição, você não espera que seja candidato à reeleição, né? Pois é. E ele acabou sendo candidato Fica a dica aí pro Lula, hein? à reeleição. Então, exato. Eu diria que, de última hora, com essa renúncia, diante de um cenário de pressão muito grande, né? Então, eu também não sei até que ponto ele tinha condições políticas de continuar bancando a sua candidatura, porque também vale lembrar, houve uma pressão dos financiadores também, muitos senadores, congressistas, democratas, falando que ele deveria sair da corrida. E de que a imprensa também da candidatura dele prejudicaria a eleição até legislativa dos democratas. Então ele estava sofrendo uma pressão muito grande do partido. Financiadores que já haviam prometido doação haviam segurado doações, dizendo que só doariam se ele renunciasse, ou seja, tem um gesto de nobreza, não é todo político que consegue reconhecer uma limitação, mas diante de uma pressão muito grande e depois de uma dificuldade enorme de largar o osso do poder, que eu acho que é um sintoma impressionante da dificuldade que as democracias como um todo têm demonstrado de renovação dos seus quadros. Sim, cada vez mais líderes mais velhos e, no caso do Biden, incapazes, né, de enfrentar a missão que tem pela frente. Quando a gente pensa no Brasil, que a maioria das lideranças que são colocadas como eventuais, primeiro o próprio Lula, que é candidato desde sempre, mas as alternativas que aparecem também são figuras políticas extremamente antigas na política brasileira. O espaço de renovação é muito pequeno, né? Então eu acho que isso é um aspecto para nós que estamos aqui no Livrescast, o podcast que fala sobre liberdade. Esse é um aspecto de liberdade política que chama atenção. O quanto que as democracias estão solidificando estruturas partidárias, oligarquias que não conseguem se renovar, que fecham espaço para renovação, ou quanto nós temos um dinamismo de novas lideranças surgindo. Então, não deixa de ser, nesse sentido, uma excelente notícia para a liberdade o fato de que um candidato no posto de presidente dos Estados Unidos, o cargo político mais poderoso do mundo, tenha, com toda essa pressão, sido capaz de abrir mão de sua candidatura. E eu acho impressionante a virada gigantesca de narrativa, né? Porque se a história da eleição americana até então vinha sendo Trump, que também é velho, 78 anos, dizendo para o Biden, a história da eleição era alguém vigoroso contra alguém que não tem mais energia qualquer. Pois é. Depois a gente tem o atentado. Então, poderia se desenhar uma eleição cuja narrativa seria aquela corroboração da velha narrativa do Trump de perseguido, antissistema, alguém que é vítima. Mas agora mudou tudo. O jogo virou. A Kamala Harris é uma candidata muito mais nova. Ela não tem nem 60 anos de idade. O Trump aí com 78. Velho agora é o Trump. Pois é, o velho agora é o Trump. E a Kamala, agora como candidata, já está explorando isso na campanha dela, né? No dia que estamos gravando aqui esse Livrescast, o Trump fez uma aparição na Fox News e a campanha da Kamala Harris soltou uma nota à imprensa que tinha a seguinte pergunta: quem é esse condenado de 78 anos que está comentando ao vivo na TV? Então, assim, a idade vai continuar contando nessas eleições, vai continuar sendo uma narrativa, só que agora é uma narrativa, né? É uma arma que se vira para os republicanos, para o Donald Trump. E com um outro elemento que eu acho essencial de analisar do ponto de vista da narrativa política, que é esse criminoso. Ou seja, a história da eleição pode deixar de ser, já deixou de ser aquela do velho sem energia contra alguém vigoroso e pode se tornar, se a Kamala Harris tiver sucesso ao emplacar essa narrativa, uma história sobre uma ex-promotora de justiça que fez a sua carreira condenando, né,
acusando criminosos de todos os tipos contra um ex-presidente condenado. Já condenado em primeira instância e que responde a muitos problemas da justiça. Ou seja, isso tem um apelo grande com o eleitor médio, né? É bom a gente lembrar que assim, o eleitor médio tem pautas que ele realmente não se preocupa, que realmente os democratas, eu acredito que dão atenção demais e que gera rejeição a algumas pautas tidas pelos republicanos como pautas woke, é o termo que eles usam. Então, assim, se eles conseguem sair um pouco dessa narrativa, que é uma narrativa mais progressista, para realmente... Identitária, né? Identitária, eu diria. Para realmente sair, virar uma disputa entre alguém que pune criminosos contra alguém que é criminoso, isso pode dar uma nova face para essa dualidade Kamala Harris, Donald Trump, né? Mas isso é uma coisa que a campanha dela vai ter que saber explorar. Ainda não começou a fazer isso de fato. Você acha? Eu acho. Pô, eu acho que ainda tem muito a ser explorado. O primeiro pronunciamento dela foi exatamente dizendo: olha, eu trabalhei como promotora de justiça. Eu conheço como é um criminoso. Eu conheço como são agressores sexuais. Eu conheço como são fraudadores de contas bancárias, fraudadores bancários. Todos os crimes que o Trump cometeu. E disse, logo eu conheço o tipo de Donald Trump. Ela falou isso com todas as letras. E teve uma peça publicitária da campanha também que foi lançada já imediatamente, que opôs ela como representante da lei e da ordem, da estabilidade, sim, e o Trump como representante do caos. Sim. Ou seja, eu acho que a campanha já está construindo essa narrativa. Se a gente for fazer posso fazer um paralelo meio grotesco, mas que em termos de Brasil faz algum sentido? É como se numa eleição em 2026 a gente tivesse Lula e Bolsonaro de novo, e aí o Bolsonaro vê que não vai ganhar, e ele fala, pô, vamos botar tipo um Sérgio Moro, entendeu? É uma figura mais moralista, um cara que pune o crime. E, assim, não é igual, mas em termos de Brasil, seria mais ou menos isso? Dá pra fazer essa comparação? É difícil fazer. Talvez, sabe, uma figura que ocupasse melhor esse lugar? Talvez um cara como um Joaquim Barbosa. Sim. Porque ainda une o fato de ser negro. É verdade. É verdade. Origem, a Kamala Harris é filha de imigrantes aqui nos Estados Unidos. Jamaicano com indiano. É uma pauta bem relevante, ou seja, ela une os elementos que naturalmente, o fato de ser mulher também, que naturalmente agradam a parcela do público mais woke, identitário, que se preocupa com essas pautas de costumes como um ponto essencial, e ao mesmo tempo esse discurso de lei e ordem e de respeito à estabilidade, punição do crime, enfim, eu acho que o eleitor médio americano gosta disso e ela pode ganhar uns votinhos aí do centro com esse discurso, sim. E um elemento extra, a narrativa do que significa ser americano, do que significa os Estados Unidos e o papel dos Estados Unidos no mundo. Sim. Que é algo que eu acho que vale a pena, como liberais, a gente prestar atenção, porque Estados Unidos é conhecido como o farol das democracias liberais, a terra da liberdade e da oportunidade, que, quando a gente pensa na Estátua da Liberdade, em seus pés há um poema que fala: "Vinde a mim todos os famintos do mundo". Pois é. E agora a gente tem na sociedade americana uma demanda muito forte por fechamento de fronteiras, o que é oposto a esses valores fundadores dos Estados Unidos. Então, e também é algo muito caro a campanha do Trump. Então, acho que acaba sendo também uma oposição sobre a visão do que os Estados Unidos significa. É muito interessante isso. A terra da oportunidade ou a terra do fechamento e dos americanos de verdade, né? Digamos assim. E que eles se dizem. O Trump tem feito uma promessa de nacionalismo muito grande, né? De fechamento da economia americana, de diminuição
inclusive, crescimento de tarifas alfandegárias, né, para meio que bloquear a entrada, a invasão dos chineses nos mercados americanos, como ele menciona. Então, vai ser uma disputa bastante interessante de acompanhar. Agora tem uma questão aí, só pra gente fechar esse tema, se realmente a Kamala Harris tem chances, né? Porque assim, se a gente vai para as pesquisas que foram feitas já após a desistência do Joe Biden, o apoio a ela, Kamala, e o começo de fato da campanha da Kamala Harris, a gente teve uma pesquisa da Reuters que aponta ela com 44% dos votos e o Trump com 42%. Outra da PBS News que mostra o Trump à frente, ele com 46% e ela 45%. Mas aí a gente precisa assim, lembrar de como funciona o sistema eleitoral. Pois essas pesquisas, elas, claro, indicam popularidade ou rejeição, ou as duas coisas, mas a gente precisa olhar, de fato, para como eles estão nos chamados swing states, que são os estados pêndulo. São 7 estados dos 50 estados americanos que variam muito entre vitória democrata e vitória republicana em todas as eleições. E vale lembrar, caso alguém não esteja familiarizado com o sistema eleitoral americano, que lá o presidente não é eleito pelo voto direto do cidadão. Ele é eleito por um colégio eleitoral que é composto por delegados que, por sua vez, são eleitos em cada estado, em cada distrito. E aí as regras de cada estado sobre como esses delegados são eleitos varia. Tem estado que o vencedor leva tudo, tem estados que é proporcional ao número de votos, como que vai ser a representação das cadeiras, né? Então, hoje já é a maioria esmagadora, né? Só tem 2 estados que não adotam esse sistema do vencedor leva tudo. Então, assim, só para o pessoal entender, são 538 pontos em jogo. E um candidato tem que fazer mais que a metade disso para poder levar. Então, alguns estados pesam mais, como, por exemplo, a Califórnia, e alguns estados pesam menos, como o Wyoming, por exemplo, que só tem 3 pontos nessa disputa. Pois é. Então, os swing states, eles são importantes não só porque varia muito o resultado, tem uma população, digamos assim, que uma hora pende para os democratas, outra para os republicanos, mas como também são estados que têm muitos pontos nessa corrida. Então, o ponto o Joe Biden estava perdendo nos 7 estados, no momento em que ele abandonou a candidatura dele. Então, é uma esperança para os democratas a entrada da Kamala Harris no jogo. Ela pode, talvez, não ser a mais popular no voto direto, se fosse voto direto, mas ela pode, se ela investir bem nesses estados pêndulo, ela pode acabar levando por conta dessa dinâmica. Uma regra adicional que modifica bastante a dinâmica do jogo eleitoral nos Estados Unidos é que lá o voto não é obrigatório, o voto é facultativo. Então, veja só, a gente está falando que não é apenas uma questão de que você precisa segmentar como é a preferência dos eleitores em cada estado. Você precisa também, de alguma forma, tentar metrificar o quanto o eleitor, independentemente de quem ele prefira, está disposto a ir até a urna dizer que prefere. Porque alguém pode ter, eventualmente, a maioria da preferência num determinado estado, mas não mobilizar de forma suficiente para que o eleitor saia de casa e vá até a urna dizer que prefere. E há casos em que esse tipo de situação ocorre, ou seja, uma vitória que era dada como certa pela preferência de um determinado candidato num público, muitas vezes, por alguma razão, choveu, nevou, aconteceu qualquer coisa, a frequência é mais baixa e muitas vezes o cara acaba perdendo mesmo tendo a maioria da preferência do eleitor, porque se ele não vai lá na urna e diz que prefere, é como se ele não preferisse. Então, isso é um fator também. O quanto Kamala e Trump serão capazes de mobilizar o seu eleitor para, de fato, irem até a urna. Então,
São várias camadas desse jogo complexo que é a eleição americana. E a entrada da Kamala dá uma oxigenada na campanha democrata. Ela tem um público que eu diria que é mais fiel a ela. São pessoas que, por exemplo, eu tenho rejeição ao Trump, então, ok, eu vou votar no Biden. Mas a Kamala entrando no jogo, tem um certo público desse que vai falar, não, eu certamente vou pra urna votar na Kamala, sabe? Então eu acho que isso pode também acabar sendo decisivo na hora H. Lógico, a eleição americana Kamala versus Trump acabou de começar e essa disputa vai até novembro, quando as eleições vão ser de fato realizadas, então talvez esse seja um tema que a gente volte a falar aqui no Livrescast, porque as coisas vão aparecendo, as novidades vão surgindo. Claro que a gente não quer transformar todos os Livrescast em política internacional, como esse é. Porque, enfim, nossa preocupação aqui no Livres é com a ampliação da liberdade no Brasil, mas claro que as eleições nos Estados Unidos impactam o nosso país e, claro, a gente vai voltar a falar esse ano sobre esse tema. Impacta toda a geopolítica, né? E sabe o que me chama a atenção nessa conversa que a gente teve? Que em nenhum momento a gente falou sobre política pública. Como você vê aqui em minha frente, nós temos o Caderno de Políticas Públicas do Livres 2024. E é uma pena que isso ocorra. Ou seja, as eleições acabam muitas vezes contaminadas, sobretudo, por um jogo de narrativas, de qual é a história que o eleitor conta na própria cabeça a respeito dos personagens em jogo. Quem tem mais carisma. Quem tem menos, quem você gosta, quem você odeia. E as propostas, e as políticas públicas, o que de fato importa a respeito do que vai ser feito com o dinheiro do pagador de impostos, isso muitas vezes acaba ficando em segundo plano no processo eleitoral. Se você acha isso uma pena e você quer que as políticas públicas ganhem mais espaço numa discussão de qualidade, é isso que a gente busca fazer aqui no Livres, através desse caderno de políticas públicas que foi construído em conjunto pelos nossos associados e nossos conselheiros acadêmicos. E o caderno não está sozinho hoje no nosso cenário. Não está sozinho. Quem está acompanhando aqui em vídeo e não somente em áudio, está vendo que estamos com uma novidade aqui na nossa bancada, que é essa box Livres, mano. Uma caixa misteriosa. Uma caixa misteriosa. O que será que tem dentro dessa caixa? Como será que o pessoal que está nos assistindo pode receber em casa essa caixa? É algo que a gente vai Sexta-feira no Globo Repórter. A gente vai revelar aí nos próximos Livrescast. Mas, por enquanto, fica a caixa misteriosa aqui no nosso cenário e você vai teorizando aí na sua casa. Mas é coisa boa, vem coisa muito boa aí para quem defende a liberdade, para quem quer vestir a liberdade também. Ih, rapaz. Vai ser legal. Mas, ó, mano. Um spoiler aí. Spoiler? Não sei, olha só. Quem ouviu o Livrescast, né, tem que saber um pouquinho mais do que o público em geral, porque é o público mais fiel aqui da gente. Você quer que a gente abra esta caixa nos próximos episódios? Deixa o seu comentário. O like. Fortalece, gente. Vamos lá, fortalece pra gente aqui abrir essa caixa e revelar o que tem dentro dela e como ela pode chegar até você. Olha que mistério, que suspense. Olha aí. Mas sabe o que também é suspense? As eleições da Venezuela, né? Não tem muita transparência e parece que não vai ter, né, mano? Esse suspense é um suspense com terror. Sabe aquele suspense que você vai pro cinema e de repente tem um banho de sangue? Parece que é o que o Maduro quer fazer lá na Venezuela, porque ele está ameaçando, né, que o país pode enfrentar um banho de sangue e uma guerra civil caso ele não seja reeleito presidente ditador, né, da Venezuela. Maduro comparou a situação à revolta popular de 1989, conhecida como Caracaço, que tem a ver com Caracas. Sim. É meio Caracas, meio Maracanaço. É o Caracaço, durante a qual dezenas de pessoas morreram, provocando uma virada política na Venezuela e, na época, impulsionando a popularidade de Hugo Chávez, que, vale dizer, foi o ditador que deu origem a esse ciclo perverso de ataque aos direitos humanos, de perseguição a opositores, de sumiço de opositores, estupro de opositoras. Prisão, né? A gente teve recentemente, né, essa declaração do Maduro, ela veio logo depois da prisão de um assessor da Maria Corina Machado, que é a principal
opositor hoje do governo venezuelano. A justiça o condenou. Lembrando que a justiça da Venezuela também está alinhada com o Maduro. Temos que lembrar, é uma ditadura e a ditadura controla todos os poderes. Então não dá pra gente simplesmente confiar nela. O Maduro também que está se negando a receber observadores internacionais. O Lula, quem diria? O Lula disse ter ficado assustado com essa ameaça do Maduro de banho de sangue. E em resposta ao Lula, o Maduro simplesmente respondeu que quem tá assustado deveria tomar um chá de camomila, mano. É surreal essa história, né? Absolutamente surreal. É tudo surreal. É um negócio, assim, tenebroso. Você sabe que a gente já teve contato com muitos imigrantes venezuelanos que vivem aqui no Brasil, que fugiram da ditadura venezuelana a pé. Pois é. Imagine o grau de desespero que alguém precisa estar para decidir sair do país, não é sair da cidade, veja, não é voo até o bairro ao lado, não é voo na cidade ao lado, não é voo ao estado ao lado, é voo sair do país, como? A pé. O desespero é o nível que eu nem consigo imaginar. Assim. E por onde, Gobi? Pela floresta amazônica. E para onde? Para o Brasil. Qual é o grau de desespero que essa pessoa precisa estar para uma empreitada dessa? Essa é uma história que milhares de venezuelanos passaram. É esse o grau de desespero que nós estamos falando, que na vida real de pessoas de carne e osso chegaram em função do desastre humanitário que essa ditadura sanguinária, terrorista, violadora de direitos humanos causou na Venezuela. E o que mais me deixa com raiva nessa história toda é o papel patético que o Brasil, como Estado, desempenhou nessa história. Porque nós, como país, em função de uma política externa absolutamente revoltante, nojenta, que foi feita ao longo dos ciclos de governo do PT, comandado exatamente pelo presidente Lula, decidiu chancelar a ascensão e a consolidação desse regime de terror, contrariando frontalmente o que diz a nossa Constituição, que a política externa do Brasil como Estado precisa ser guiada pelos valores da democracia e dos direitos humanos. O que não ocorreu no papel desempenhado pelo Brasil ao longo dessa história, que, se Deus quiser, pode estar perto do fim. Mas digo mais, a consolidação dessa ditadura, nunca é demais lembrar, ocorreu também com dinheiro roubado dos cofres públicos brasileiros através de financiamento corrupto, ilegal, criminoso de empreiteiras que enriqueceram em conluio com o governo do PT. E que estão voltando. E que faziam obras na Venezuela, sendo sócias de Hugo Chávez, na consolidação dessa ditadura. Isso não é uma coisa menor. Em resumo, nosso dinheiro foi usado para financiar a ditadura da Venezuela, né? Eu acho que, por mais que você que está assistindo, talvez não seja um liberal, se considere um cara de esquerda, existe um limite entre, né, ser esquerda ou ser de direita e você rumar para o extremo para defender uma ditadura. Eu acho que no momento em que você, sendo de esquerda ou de direita, defende uma ditadura de esquerda ou de direita, as pessoas vão olhar para você como uma figura meio que não dá para confiar muito nessa direita que esse cara defende ou nessa esquerda que esse cara defende. Porque, enfim, se você se abraça com uma ditadura, no fim das contas, ditaduras de esquerda ou de direita são muito parecidas e nenhuma delas tem a ver com a democracia liberal que nós defendemos aqui no Livres. E é interessante falar, mano, que, assim, apesar das últimas eleições da Venezuela já terem sido muito pouco transparentes, já terem sido rechaçadas pela comunidade internacional, o Maduro é considerado um ditador pela maioria dos países no mundo, mas essa tem um caráter diferente.
não só a oposição, ela tem mais força, ela tem mais nomes que o Maduro continua perseguindo, mas também o Maduro dessa vez parece que soltou a mão dos seus próprios aliados, né? O Lula se posicionou contra esse posicionamento do Maduro. O próprio Alberto Fernandes, que foi presidente da Argentina até pouco tempo atrás, perdeu as eleições para o Milei, que é um cara de esquerda e simpatizante do Maduro, infelizmente, ele não vai para Venezuela, ele ia para Venezuela durante as eleições, mas barraram a ida dele, ou seja, o Maduro quer realmente fechar... Sabe por que barraram? E dizer que é o parquinho dele e acabou. O Fernandes deu uma declaração dizendo, caso perca nas urnas, Maduro deveria respeitar o resultado. Sim. E essa frase... Essa coisa tão radical, que é aceitar perder uma eleição. Fez com que Maduro desconvidasse o Alberto Fernandes, que já estava convidado para acompanhar o processo eleitoral. É disso que a gente está falando quando fala sobre Venezuela. E aí é até curioso, porque um dos ataques que esse ditador imbecil fez ao Brasil foi querer dizer que o seu sistema eleitoral, que é fraudado e amplamente... a fraude ocorre de forma amplamente coberta pelos organismos internacionais. Para você ter uma ideia, no momento que a pessoa vai votar, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, aquele cabine, né? Cabine eleitoral que confere ao cidadão algo básico numa democracia, o sigilo do voto. Sim. Na Venezuela, você vota, você preenche ali a cartela, que por sinal já é patética, porque você já viu como é a cartela na Venezuela? Nunca vi, agora? Mas eu prefiro a nossa urninha que faz muito mais legal. A cartela, além de arcaica, né, o voto impresso, olha só, pois é. Ela é gigante e aí aparece o rosto dos candidatos, mas com o número de partidos que compõem a coligação de cada candidato é o número de vezes que o rosto do candidato aparece na cédula. Nossa. Então, imagine o seguinte, o Maduro é um ditador que tem, sei lá, uns 15 partidos na sua coligação. Um monte de Maduro. Quer dizer que tem 15 Madurinhos ali para você preencher a cédula. É um negócio patético. E não bastasse isso, que já é um negócio assim, absolutamente maluco, você ainda tem agentes da ditadura venezuelana fiscalizando o voto das pessoas. Ou seja, você vota numa cabine que não tem sigilo de voto com um fiscalizador que muitas vezes é um agente político do governo Maduro, que no dia a dia, fora da eleição, é o cara que também faz o cadastro de quem vai receber cesta básica. Pois é. Ou seja, isso não é um sistema eleitoral, um processo eleitoral sério. Isso é manipulação, é fraude. E este cenário que eu acabei de relatar, eu não tirei da minha cabeça. Isso é o que dizem os relatórios das agências internacionais que observaram eleições na Venezuela ao longo dos anos. Isso não é uma novidade desse ano. Não. Isso foi se consolidando com a degradação da qualidade das instituições da democracia venezuelana e com o aparelhamento das instituições e da própria justiça, que vale dizer também barrou a candidatura de Maria Corina Machado, que seria a candidata mais forte. Então, esse medo todo, esse desespero que o Maduro está ao ver ruir a sua base de sustentação é para concorrer com um cara que nem era o candidato mais forte da oposição. Pois é. E assim, o problema, né, só para deixar claro, não é o voto ser no papel, até porque os Estados Unidos que nós falamos anteriormente aqui, o voto também é no papel em muitos dos estados, mas o voto realmente é sigiloso, ele é livre e, enfim, a contagem de votos também, para um voto impresso, é eficiente, mas não tão eficiente quanto a nossa querida urna eletrônica brasileira, que foi atacada pelo Maduro também. Exatamente. Era o que eu ia dizer, né? Que essa digressão inteira foi para dizer que os ataques do Maduro foram com aquele discurso de que o sistema brasileiro supostamente não seria auditável. Toda uma ladainha que a gente já ouviu de alguém. Já ouviu, né? De um certo Jair Bolsonaro. E aí, para você ver que o problema não é ser de esquerda, o problema não é ser de direita. Às vezes,
se você vai muito para um extremo de um lado, muito para o extremo do outro, você acaba encontrando o seu amiguinho no final da linha. Então, assim... O abraço dos extremistas. Ditadura, não importa se ela é de esquerda ou de direita. Nós que somos liberais, defendemos a democracia liberal, temos que rechaçar qualquer tipo de ditadura. Então, Venezuela aí, torcemos, claro, para que as eleições aconteçam de forma limpa, livre, que não haja banho de sangue e que, claro, Maduro finalmente deixe o poder para que a Venezuela possa voltar a ser uma democracia novamente. Agora vamos ouvir um comentário luxuoso que abrilhanta este programa. Eu estou falando do conselheiro acadêmico do Livres, o embaixador Paulo Roberto de Almeida. O ditador Nicolás Maduro da Venezuela sabe que vai perder as eleições, se elas forem efetivamente livres e transparentes. Por isso ele quer fazer tudo para manipular os resultados das eleições, já que ele controla a autoridade eleitoral, controla todos os poderes da Venezuela, controla até as forças armadas. Dessa vez vai ficar um pouco mais difícil porque existem observadores estrangeiros, inclusive do Brasil. Apesar de que o Brasil mandou alguém do MST, o assessor presidencial, que acha que a democracia na Venezuela é normal, que é tudo uma questão de narrativa, como disse o presidente Lula. Ou seja, o Brasil está lavando as mãos no que pode ser uma grande fraude política em construção na Venezuela. Pior, pode haver um pretexto qualquer para adiar as eleições ou não reconhecer os resultados. Há muito tempo que o ditador Nicolás Maduro vem construindo uma política de incorporação, de agressão, de anexação de mais de 2/3 do território da Guiana vizinha. Ele pode aproveitar algum incidente que ele mesmo provoque para criar um sentimento de comoção nacional que o permita não apenas continuar no poder, como deslanchar uma guerra contra a vizinha Guiana. O Brasil, como país líder na América do Sul, teria um papel especial a fazer para impedir mais uma fraude política em construção. Esperemos que o governo brasileiro esteja à altura da sua responsabilidade. Esse foi o comentário do nosso embaixador Paulo Roberto de Almeida, que muito nos honra e alegra por ser integrante do Conselho Acadêmico do Livres. Paulo Roberto, que é um diplomata de carreira, percorreu toda a trajetória no Itamaraty até presidir o Instituto de Relações Internacionais, que forma os diplomatas brasileiros. É alguém que está no topo da carreira diplomática, que serviu o Brasil em vários postos diplomáticos importantes e que muito nos honra por ter essa coerência na defesa da liberdade por inteiro, nos princípios da política externa, como integrante também do nosso Conselho Acadêmico. Agora, saindo dos Estados Unidos e da Venezuela e desembarcando de fato aqui no Brasil, vamos falar sobre as atividades do Livres nessa última semana, né? Em específico aqui temos duas de destaque do país do mano, né? Que é Pernambuco. Exatamente. Pernambuco, meu país, sempre nos brinda aqui no Livres com grandes ações. Nesse caso, não apenas no litoral, não apenas na capital. Vamos trazer duas ações que muito me alegram por serem do interior de Pernambuco, mostrando que o Livres chega também em cidades fora das capitais. Nós estamos chegando em todo o Brasil. Veja que ação bonita. No dia 19... Bonita? Ação bonita? É? Ação bonita. Por que ela é bonita, mano? Porque no dia 19, o Caderno de Políticas Públicas chegou na cidade de Bonito, em Pernambuco, olha aí. Pois é, teve o lançamento do Caderno de Políticas Públicas lá em Bonito, organizado pelo nosso líder em Pernambuco, o Isaac Costa, ele que reuniu diversos pré-candidatos à prefeitura da cidade para discutir os problemas de Bonito a partir das propostas do nosso Caderno de Políticas Públicas. O evento foi na Câmara Municipal da cidade, lotou a Câmara Municipal, contou com os pré-candidatos Som Monteiro, Ademir Alves, Paulinho de Devar, Tassiana Acrio e Edmilson Renal. Isso é Pernambuco em sua pujança, rapaz. Vale lembrar que Isaac Costa, além de líder Livres, é também integrante do Comitê de Ética do Livres, eleito pela nossa Assembleia Geral, que muito nos honra
Além disso, ali pertinho, tivemos o lançamento da pré-candidatura de Jefferson Teppo. Olha aí, o Teppo tá chegando, hein? O homem tá chegando. Ele que, enfim, o Teppo, ele é um cara muito ativo, né, lá no interior de Pernambuco. É o organizador do maior chopp sem imposto do Brasil, que está voltando, inclusive, para uma 6ª edição. Vem aí. E ele lançou aí a candidatura dele no último dia 22. Entre os participantes estavam lá o Isaac Costa, que promoveu o evento lá em Bonito. A galera vai trocar experiências ali no interior de Pernambuco. E também o ex-ministro da Educação, o Mendonça Filho. Exatamente. Muito prestigiado o lançamento de Jefferson Teppo. Boa caminhada, meu amigo. Que tenha muito sucesso na defesa da liberdade por inteiro pelo interior de Pernambuco, mais precisamente na capital do Agreste, na princesa do Agreste, Caruaru. Olha aí, muito bom. E temos uma atividade, mano, aqui, né, para a próxima semana, que é exclusiva para líderes livres, hein? Então, se você aí é associado, se você quer ter acesso a mais encontros do Livres, você pode se tornar um líder livres, porque no dia 31 deste mês, né, de julho, a gente vai ter o primeiro encontro de líderes com o Conselho Acadêmico, e a gente vai ter um encontro com o Fernando Schiller, que é cientista político, professor do ISPER e conselheiro acadêmico do Livres. Atual presidente do nosso Conselho Acadêmico. Ele vai falar sobre parcerias público-privadas nas cidades, um assunto muito importante. Bom lembrar que as eleições municipais estão chegando, né? Então ele vai acabar focando aí sobre falar sobre modelos de contratação a nível municipal, destacar em relação como essas parcerias inovam no desenvolvimento urbano e social para melhorar os serviços públicos e a infraestrutura dos municípios brasileiros. Aí tem 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro é como as PPPs bem feitas mostram que algo para ser público não precisa ser estatal, que é possível unir interesse público, bens públicos, né, objetivos públicos por meio de gestão privada, de forma muito mais eficiente. Isso vai ser demonstrado pelo nosso conselheiro acadêmico, que também coordenou um projeto muito bonito, chamado de Mapa da Contratualização. Ou seja, o Schuller ele fez basicamente um raio-x, um panorama de todas as experiências de contratualização no Brasil. Ou seja, todas as PPPs, o Schuller coordenou um projeto que mapeou esses PPPs. Então ele conseguiu separar o joio do trigo, o que são boas práticas de PPPs a nível municipal, o que não são boas práticas. O que fazer, o que evitar. Se você quer se aprofundar nesse tema, seja um líder livres e participe do encontro do Conselho Acadêmico no próximo dia 31 de julho. Pois é o primeiro de muitos, hein? Vão ter encontros agora mensais com o Conselho Acadêmico. Então, se você não é associado, se associe, vire líder para poder participar. E se você é associado, torne-se líder. Saiba mais aí no nosso site eusoulivres.org, mano. E é isso, né? Vamos chegar ao fim. Vem muita coisa boa por aí. Em breve. Esta caixa aqui não mente. A caixa misteriosa. O que terá dentro desta caixa? Pois é. Fica o suspense. Quem sabe revelamos um pouquinho mais aí no próximo Livrescast na semana que vem. Eu prometo que esse suspense não tem banho de sangue. Não, de forma alguma. Só felicidade aqui. Só promoção da liberdade aqui no Livrescast. É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário como é que a gente pode melhorar para fazer parte do seu dia a dia. Esse é o nosso objetivo aqui no Livrescast. Isso aí. Bom lembrar que estamos aqui no Livrescast sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Então, ó, já bate ponto, já deixa aquele aviso no celular para poder lembrar sempre dos novos episódios que saem, não só no YouTube em vídeo, como também no Spotify, agregadores em áudio também. Eu escuto podcast na academia. Se você também, bom exercício. Pô, é verdade. Você tá ouvindo a gente quando você puxa aquele supinozinho, né? Faz aquela rosca invertida. Então, a gente também faz isso. A gente tá a nação maromba, tá? O liberalismo maromba vem com tudo. E é isso, galera. Semana que vem em mais um Livrescast. Tchau, Valeu, tchau. Pessoal.